Oi pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Live Paralímpica. Eu sou Tayana Lopes e hoje a gente vai bater um papo sobre judô. Eu tô aqui com o Tibério Mariboldo, que é o técnico da seleção de base do judô. Tibério, muito obrigada por ter topado participar da live. Não, nós que agradecemos a oportunidade de divulgar e de falar sobre o trabalho que está sendo realizado com a base do Judô Paralímpico Nacional. Boa. Tibério, a gente queria começar explicando, né? Já queria que você explicasse como que surgiu essa seleção de base, desde quando que ela existe. Conta um pouquinho sobre a seleção de base. Então, isso aí é algo novo, né? Surgiu do pós-Tóquio 2021, né? O entendimento do CPB junto com a CBDV de que é necessário ter um investimento sustentável, organizado, com estrutura, para que haja renovação nas modalidades paralímpicas, e o judô está dentro desse contexto. Então a CBDV, no final do ano passado, nos fez o convite para estar junto, né, nesse projeto, e a gente eu fiquei muito feliz. E a gente tem dois auxiliares, a Sensei Thalita, lá do Mato Grosso do Sul, o Sensei Antônio Júnior, do Rio de Janeiro, e nós três engajados aí com a comissão técnica. Temos nutricionista, psicólogo, médico, fisioterapeuta. Então, de fato, é uma estrutura, uma equipe multidisciplinar que dá ao jovem atleta a vivência que o nosso atleta do alto rendimento, o que disputou a Paralimpíada, o que leva o nome do Brasil nos campeonatos mundiais, que eles têm. Nós temos hoje a mesma estrutura da seleção principal. Muito legal. E qual que é a idade? Jovens atletas, a gente está falando de que faixa etária? Então, na base, nós estamos trabalhando com 12 atletas em cada fase de treinamento, entre 14 e 23 anos. Nossa, começa bem novinho, né? Ali já começa nas primeiras competições, né, de Paralimpíadas escolares, muitas vezes ali com 12, e já com 14 já teria a oportunidade de participar, né, da seleção. Qual que é o critério? Além da idade, como é que vocês fazem essa composição desses 12 atletas? Então, como foi algo que surgiu no final do ano passado, o nosso critério inicial foram os resultados nas Paralimpíadas Escolares de 2021, também nas Paralimpíadas Universitárias e do nosso último evento nacional, que foi no primeiro final de semana de dezembro, o Grand Prix Nacional, onde nós avaliamos os atletas que estariam dentro desse recorte de idade, e aí a gente a cada fase convoca 12. A ideia é que a gente tenha até o final do ano avaliado pelo menos 20 atletas, então entre esses 12 há um rodízio a cada fase, alguns ficam, outros a gente convida novamente, e aí a gente tem feito esse trabalho de olhar a base do judô nacional, e o objetivo principal é melhorar o entendimento deles, quem deseja ser atleta, qual o comprometimento que eles precisam ter, e eles entenderem que está tendo um investimento nessa faixa etária, nesse momento, que é algo inédito. Sim. E que a gente acredita que a médio e longo prazo vai trazer, sim, bons frutos para o esporte paralímpico do Brasil, especialmente para o judô. Sim, e é legal, né, você falou da questão de Tóquio, né, a gente teve medalhas inéditas, inclusive em Tóquio, como a da Alana, né, a gente já trouxe a Alana aqui na Live Paralímpica para conversar, e é legal ver que jovens atletas estão tendo a mesma oportunidade, exatamente o que você falou, né, tem a mesma estrutura da seleção, então esses jovens estão tendo a mesma oportunidade, na mesma estrutura de trabalho com vocês da CBDV na seleção que a Alana tem, né, que acabou de ganhar a medalha de Jogos Paralímpicos. Isso, a Alana foi nossa campeã paralímpica, né, a primeira mulher brasileira, sim, campeã no judô paralímpico, é inspiração para as outras meninas que estão aqui e que estiveram conosco na semana passada. E assim, a gente entende que é um projeto que está iniciando, a gente vai fazer uma avaliação ao término do ano e planejar os próximos 2 anos, mas o fundamental é eles, os atletas, quando estão chegando aqui, o desejo que eles estão tendo, estão aproveitando a oportunidade. A gente tem treino em 2 períodos, tem atividade na academia, tem o suporte da nutricionista, eles fizeram uma avaliação nutricional em todas as 3 etapas até agora. E aí a gente tem um contato com os técnicos da base, o técnico do atleta. Nós temos atleta de vários estados, temos atleta do Mato Grosso do Sul, do Rio de Janeiro, aqui de São Paulo, da Paraíba, do Pará. Bem espalhado no Brasil todo. Isso, e do Paraná. Então aqui está aberto para todo mundo, a gente está observando. Teremos em setembro a segunda etapa do Grand Prix Nacional, onde será também uma oportunidade da gente avaliar novos valores e também
perceber o desempenho dos do que nós estamos trazendo. Em novembro teremos as Paralimpíadas Escolares, então isso vai dar um suporte para que a gente planeje 2023 agora com um maior número de possibilidades de atletas observados. Eu queria também registrar assim, que existiu a possibilidade de ter o Parapan de Jovens esse ano e aí foi cancelado, passou para o ano que vem. Então esse nosso público aqui, esses atletas, com certeza a nossa seleção do Parapan de Jovens vai sair desses que estão por aqui. Mesmo que com essas adaptações, né, você me falou, não chama 12 agora, 12 depois, mas vem dessa galera que está figurando em seleção de base, né, com certeza. Isso, e é importante também, assim, o judô paralímpico, ele, a partir de 2022, mudou o processo de classificação visual. Eu ia até perguntar sobre isso. E isso, o Brasil, na seleção principal, está hoje liderando o ranking mundial. É fato que nos orgulha muito. Mas nós temos hoje atletas bem ranqueados, tanto no J1, que é o cego, como no J2, que é aquele atleta com baixa visão. Então tiveram 3 eventos, isso eu estou falando da seleção principal, na Turquia, no Cazaquistão e no Brasil. Em novembro tem um campeonato mundial, que há a possibilidade de alguns desses nossos atletas, os que têm 22 anos, 23, estarem integrando a seleção no campeonato mundial. Isso ainda não está definido, mas a gente tem conversado com o Sensei Jaime Bragança, o Garcia, que são os técnicos da seleção principal. É um trabalho alinhado, nós estamos sempre conversando. Algumas das nossas fases coincidem com a da seleção principal e aí a gente faz pelo menos um dia ou 2, uma atividade em conjunto, o que dá essa visão de um todo do que a gente tem hoje do judô paralímpico no Brasil. Dá um gás para a molecada também, né? Tá ali treinando com a Alana, com a Tenora, a galera. Sem dúvida, sem dúvida. Claro que a gente não consegue levar os 12, mas assim, 3, 4, a gente, hoje vocês não vão treinar na base, vão treinar com a seleção principal. E eles já nossa, deve ficar tudo animado. Isso. Quando coincide a fase, a gente tem feito e isso tem dado muito certo. Legal. E sobre a convocação dos 12, tem um número fechado, metade menino, metade menina? Quais as categorias, né? Então é tudo J1, é mesclado? Categoria de peso, vocês estão priorizando mais pesos mais leves, mais pesados? Como é que está essa divisão também? Então, são 12, são 6 rapazes e 6 moças. Essa questão da categoria de peso, a cada fase a gente modifica um pouco. Tá. A ideia é que a gente observe todas as categorias, mas não cabe todo mundo na mesma fase. Então a gente tem observado isso em relação a J1 e J2 também. Hoje, na fase que terminou semana passada, nós tínhamos 11, sendo 8 J1 e 3 J2. Mas isso não é algo pré-determinado, não é, isso pode variar de fase para fase. Na verdade, a gente teve uma baixa, um dos nossos atletas adoeceu na semana de vir, não conseguiu vir na semana passada, ficamos com 11. Mas o número são 12 atletas por fase. Convocados são 12, né? Tem aqueles que acabam não podendo vir e aí fica com um pouquinho menos, mas não interfere tanto assim. E que nas 3 convocações que já aconteceram foi a primeira vez. Então, assim, isso qualquer um está sujeito. O atleta pode se lesionar na semana de vir, então não adianta a gente trazer ele para cá se ele não vai conseguir treinar. Sim, com certeza. E, Tibério, eu queria até te perguntar, você já falou que a gente teve 3 fases de treinamento, né, esse ano até agora. O que a gente ainda tem programado de fase esse ano? Como é que vocês estão aí pensando em trabalhar com essa seleção? Então, o planejamento de 2022 são 5 fases. Teremos a 4ª fase em setembro e a 5ª fase na última semana de novembro, pegando a primeira semana de dezembro. Então, são 5 fases previstas para 2022. O planejamento de 2023 ainda não está fechado, mas a conversa inicial com a CBDV, que vai se garantir pelo menos as 5 fases. Dependendo do calendário que sair do Parapan de Jovens ou um outro evento, a gente pode colocar mais uma fase se for realmente necessário. Em 2022, a gente teve só um evento, assim, que foi o Ginasíade, que foi um evento que ele acontece de 2 em 2 anos, foi a primeira vez que o esporte paralímpico participou. O Brasil levou uma delegação da natação, do atletismo e do judô. Nós levamos 3 atletas que estão entre esses que a gente está trabalhando na base. Tivemos uma medalha de ouro, 2 medalhas de ouro e uma medalha de prata. Foi uma experiência muito bacana. Estivemos na Europa, treinamos com os atletas de outros países, os atletas com dito convencional e o paralímpico. Então isso aconteceu em maio, né? Então a gente tinha tido só uma fase, a primeira fase tinha sido em abril e em maio já teve essa competição. E a expectativa é a gente ter um grupo bom
o calendário que surgir no próximo ano e aos poucos se levando alguns lá para a seleção principal. Com certeza. E esses que estão na seleção de jovem, eles têm a obrigatoriedade de fazer alguma competição? Porque a gente sabe, né, que os atletas eles treinam, né, nos clubes, né, cada um tem seu calendário, né, de clube e tem também o calendário com a seleção. Então a gente tem alguma competição que eles são obrigados a fazer, tanto por parte do clube ou também alguma competição que a própria CBDB entende que é interessante que eles participem de uma forma mais, enfim, mais massiva, né, realmente para fazer classificação, coisas desse tipo, para esse ano ainda? Como é que está? Não, sem dúvida, todos estão orientados. O calendário da CBDV, nós temos 2 etapas nacionais, a primeira foi em março, a segunda vai ser em setembro. Os que têm idade escolar têm que participar da Paralimpíada Escolar, isso sim é critério de permanência entre esse grupo, porque a gente julga que eles precisam estar se testando também e a gente está avaliando o desempenho deles nas competições. Legal. E aí vocês vêm para acompanhar especificamente também esses atletas, né? Ficar ali de olho, vigiando todo mundo, se vê todo mundo, como é que está sendo a ajuda, como é que é esse processo também de vocês enquanto comissão, nesse acompanhamento, né? Então, a CC Thalita e o CC Antônio, eles têm atletas nessa faixa etária, cada um no seu estado, eles trazem cada um pelo seu clube, né? Eu, no caso, venho coordenando esses eventos nacionais e a gente observa o resultado de todos eles. Os que já estão vindo e outros novos valores que possam surgir nessas competições. É importante a gente não fechar a porta para ninguém. Sim. É um trabalho que está iniciando agora e a gente tem recebido um feedback muito positivo dos professores que estão nos estados e isso também está motivando. Sim. Que eles nos eventos tragam mais atletas nessa faixa etária e que haja essa construção, né, uma parceria da CBDV com as entidades, com o trabalho do judô. A gente tem tentado divulgar bastante nas federações estaduais, junto à Confederação Brasileira de Judô, que existe também uma parceria muito positiva. De dentro dos eventos da CBJ, o judô paralímpico está sendo divulgado, está sendo mostrado, um processo de capacitação dos professores. Isso é muito importante. A gente tem dado alguns passos que a gente acredita que a médio prazo vão começar a surgir aí esses frutos. Uma galerinha que a gente tem que ficar de olho aí para Paris 24, Los Angeles 28, quem sabe ainda tem uma carinha que a gente já viu agora, né, nessas seleções de figuranças das fases de treinamento de base, né? E Tibério, eu até queria perguntar especificamente sobre a fase que acabou, né, na semana passada aqui no CT. Como você já comentou, a gente teve 11, né, e não 12, mas eu queria que você explicasse um pouquinho como funciona, né, essa rotina. Você já mencionou um pouco, mas como foi? Até queria uma avaliação sua também. A gente teve um grupo muito novo, teve gente que já tinha vindo antes. Como é que foi essa última fase aqui no CT? Muito bem. Todos nós chegamos no domingo, dia 31 de julho. E aí é chegada, check-in, todo mundo no residencial. E aí a partir da segunda-feira, no dia 1º, treino em 2 períodos. 2 dias na semana fomos na academia, que é uma estrutura espetacular aqui do CT. Fizemos treino técnico, treino físico, avaliação nutricional, composição corporal. Eles têm também um momento, uma dinâmica de grupo com a psicóloga. Então foi uma semana muito rica. A gente acredita que eles têm evoluído de uma fase para outra. Nessa etapa agora só um atleta veio a primeira vez, todos os outros já tinham vindo ou na primeira ou na segunda, ou alguns vieram nas duas. Então, alguns fizeram a sua segunda fase, ou alguns fizeram a terceira e um só fez a primeira. E é esse processo que a gente tem conduzido. Em setembro também vai acontecer algumas mudanças ali entre os 12, mas todos estão cientes de que ninguém tem cadeira cativa e que ninguém está fora do processo. Sim. Que a gente não tem como trabalhar com 20, então a gente trabalha com 12 em cada etapa, mas a meta é que a gente até o final do ano tenha visto e tenha acompanhado 20 atletas. Bom, bem legal. Eu queria que você explicasse para o público, você aí de casa que tem deficiência visual, conhece alguém que tem deficiência visual, que quer praticar o judô, né? Já entreguei que para o judô tem que ter deficiência visual, né? Eu queria que você explicasse também um pouquinho de como que é esse caminho da iniciação, chegar numa competição, precisa ter graduação de faixa, como é que é? Qual que é o caminho aí para chegar numa seleção de base e depois numa seleção principal? Então, como todas as modalidades, o primeiro passo é você iniciar o processo. O judô paralímpico, você vai encontrar vários locais no Brasil e se não tiver o paralímpico, mas tiver um professor de judô, ele pode abraçar esse aluno, essa criança, esse jovem que tem a deficiência visual. Iniciou o treinamento, é importante estar vinculado a alguma entidade que seja afiliada à CBDV.
e ter contato com a sua Secretaria de Educação, Secretaria de Esportes, porque a CBDV ela promove 2 eventos anuais, o Grand Prix, sempre um no primeiro semestre, um no segundo, e existem as Paralimpíadas Escolares. Então esse é o caminho para você começar a competir. Para chegar na seleção de base, na seleção principal, você tem que se destacar nessas competições e aí você vai ser visto pela comissão técnica, vai ser convidado para participar de alguma fase de treinamento, sendo observado como um rendimento satisfatório, consolidando os resultados nas competições nacionais, vão aparecer as oportunidades nos eventos internacionais. É um caminho que exige muita dedicação, muito esforço, mas que não está fechado para ninguém. Aquele atleta, aquele jovem que hoje está iniciando a prática, ele pode sim, tem o direito de almejar em algum tempo, claro que isso não vai acontecer em 6 meses, mas de estar representando o Brasil, quem sabe, numa Paralimpíada. Sim, com certeza. E até uma coisa que a gente vê muito, né, em lutas em geral é a questão da faixa, né? Eu sou faixa azul, faixa roxa, faixa preta, né? Que eu acho que é a mais conhecida. Como é que é isso no judô paralímpico? Tem essa questão de faixa aí, como a gente está falando de base, né? Acho que tem muito isso, essa ideia da graduação de faixa também, né? Como é que é isso? Não, sem dúvida. O judô paralímpico, ele segue todas as normas do judô. O judô é só um. Então a graduação, na verdade, é uma espécie de avaliação que ele vai se promovendo como se fosse na escola, vai passando de ano. Então, com o passar do tempo, quem tem na judô há mais tempo é mais graduado. Então a graduação não mede o resultado em competição, mede o tempo de treinamento que você tem, o conhecimento técnico que você tem. Então quanto mais tempo você está treinando, você vai ser avaliado, vai ser promovido, e aí não existe separação do judô paralímpico e do judô da CBDV e do judô da CBJ, o judô é o único. As faixas pretas que existem hoje no judô paralímpico, todas são registradas na CBJ. Então essa formação na graduação no judô segue todas as especificidades, a cobrança, o nível de conhecimento técnico que é exigido para qualquer atleta. Boa. E isso acontece, é o professor na sua academia que gradua, e aí para ser faixa preta é a sua federação. O atleta tem que estar vinculado à Federação Estadual de Judô dele, e aí vai chegar um dia a ser faixa preta, que também não é algo que acontece de um dia para o outro, mas é possível sim. É todo um processo, né? Todo um caminho. A gente costuma falar no judô que o faixa preta é o branca que não desistiu. Então, se ele continuar no judô, ele vai ser faixa preta. Exatamente. E tem algum requisito para participar de uma competição? Então, para participar de um Grand Prix, seja um brasileiro, seja um internacional, tem que ter uma faixa, a partir de uma faixa? Como é que é isso? Então, o Grand Prix nacional, a gente faz paralelo à Copa Loterias Caixa. A Copa Loterias Caixa seria como se fosse um torneio de acesso, uma competição iniciantes, mas a graduação para participar no Grand Prix, primeiro o critério do Grand Prix é a idade. O Grand Prix, com 11, 12 anos não vai. 11, 12 anos você vai na Copa Loterias Caixa. No Grand Prix você pode participar a partir de 15 anos. E aí a graduação, cada professor sabe. Se o professor julgar que o atleta que é faixa amarela, faixa laranja, consegue lutar de igual para igual com as faixas pretas, é a responsabilidade do professor escrever. Mas ele tem a possibilidade de lutar com a Copa Loterias Caixa, que é a porta de entrada para quem competiu menos ainda, para quem está iniciando o processo de competição. Aqueles que já estão mais maduros, com a casca mais grossa, como a gente fala no judô, esse já vai direto para o Grand Prix. O Grand Prix é o que vale o Bolsa Atleta, é o que dá acesso a algumas outras oportunidades nas seleções. A Copa Loterias Caixa serve para a gente na base observar quem tiver mesmo recorte dessa faixa etária, tiver um bom desempenho, pode ser chamado para participar dos treinamentos. Beleza, então não tem essa obrigatoriedade de faixa, né? Vai muito do feeling mesmo, né? Do sentido técnico, se aquele atleta está preparado ou não para enfrentar uma faixa preta. Isso. Muito bom, Tibério. E até agora queria aproveitar que você já até citou, queria agradecer também o patrocínio das Loterias Caixa, né? Que é uma das patrocinadoras do judô paralímpico. E também queria te agradecer, Tibério, por ter topado participar aqui da live. Foi muito bom conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho da seleção, né, de jovens, com a seleção de jovens. O trabalho da CBDV é um trabalho super sério que a gente tem visto, né, não só no judô de base, mas no adulto, né, que a gente chama, que deu muito resultado em Tóquio. A gente teve medalhas inéditas, como a gente já comentou aqui, da Alana. Queria te agradecer demais por ter participado aqui com a gente. Não, a gente que agradece a oportunidade de estar falando sobre o judô e divulgar o trabalho e que mais pessoas cheguem no judô e que no futuro próximo a gente tenha o maior número de praticantes
e que o Brasil se consolide como uma grande potência no judô mundial. Sim, e se você está assistindo a gente, é daqui de São Paulo, a gente falou de começar, né, a praticar o judô. A gente aqui no Centro de Treinamento Paralímpico tem a Escola Paralímpica de Esportes, que inicia aí os alunos, né, as crianças com deficiência em judô, futebol de cegos, natação, atletismo, várias modalidades. Vai lá no nosso site cpb.org.br que você vai encontrar todas as informações, as atividades são gratuitas aqui no CT, então você consegue começar aí a praticar o judô, inclusive, que a gente estava falando aqui, e quem sabe logo mais está aí junto com o Tibério numa seleção de jovens, quem sabe mais pra frente numa seleção adulta. Gente, muito obrigada a todo mundo que assistiu a Live Paralímpica, eu vejo você na próxima Live Paralímpica. Tchau!